Se você chegou até aqui, é bem provável que você já tenha ouvido falar em radiestesia, que você esteja vivendo um momento um pouquinho caótico na sua vida, que você já tenha tentado várias estratégias e ferramentas diferentes, mas você ainda não sabe o que é que está faltando para você poder conseguir atingir o cenário que você quer, seja uma cura de doença física, melhora em alguns relacionamentos ou alcançar algum objetivo material, na verdade? Comigo não foi muito diferente. Eu tenho hoje 38 anos e desde muito cedo eu tive contato com esse mundo que para mim parecia mágico e sobrenatural, né? Então, eu não me lembro ao certo como isso aconteceu, mas quando eu tinha ali por volta dos 13, 14 anos, eu fui apresentada a uma amiga as cartas de tarô e eu achava aquilo muito fascinante, eu ficava brincando com as cartas. Eu lembro que vinha com um manual e esse manual de cartas, ele ensinava, né, sobre os arquétipos, os significados, e eu não entendia muito bem, eu não tinha noção do que era aquilo, mas o mundo dos cristais, do tarô já me fascinava, eu já brincava muito com aquilo ali, e eu tinha resultados, viu? Eu conseguia enxergar coisas que muitos adultos que praticam as técnicas não enxergam. Logo depois eu conheci uma amiga que tinha um terreiro de Umbanda, e aí eu cheguei a frequentar, e depois eu conheci uma outra amiga que muito nova ainda, adolescente, né? Mas ela gostava muito de astrologia. E aí ela falava muito sobre isso, mas eu nunca dei atenção. Eu sempre escutava, eu participava dos assuntos, das ferramentas, mas aquilo para mim era uma brincadeira de criança e de adolescente, né? E quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos de idade, a coisa começou a apertar. Por quê? Eu vim de um lar totalmente escasso, escasso de bens materiais, de relações caóticas dentro da família, né? Eu tinha aquele famoso dedo podre para relacionamentos, então toda vez que eu tentava me relacionar com alguém, eu escolhia mal, eu passava por situações extremamente desagradáveis e eu repetia esses ciclos, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, tudo isso começou a piorar. E aí, eu sempre fui uma pessoa também muito doente. Eu dizia, até pouco tempo atrás, que eu não ficava doente, né? Por quê? Porque eu acho que nunca tomei antibiótico na minha vida, eu nunca cheguei a precisar de internações, de remédios, mas a verdade é que eu sempre fui uma pessoa doente. Eu sempre tive sintomas que eu até considero graves, que atrapalhavam a minha qualidade de vida desde muito nova. Desde que eu nem entendo por gente, né? Minha mãe relata dores de ouvido frequentes, gripes frequentes, uma dor no umbigo que não passava de jeito nenhum, os médicos não sabiam explicar. Então, desde a infância, veja bem, um lar escasso, relacionamentos caóticos e uma saúde que nunca foi, né, boa, assim, 100%. E aí, chegando nesses 20 anos, mais ou menos, eu comecei a... Eu estudava muito, eu trabalho desde os 16 anos, então eu conseguia melhorar alguns aspectos, eu conseguia um namorado, eu conseguia curar uma dessas doenças, né? E eu conseguia um emprego bom para minha realidade, né? Para o que a minha visão me permitia enxergar. E quando tudo parecia estar melhorando, vinham dívidas, vinham outros problemas de saúde, vinham esse relacionamento, a pessoa começava a me diminuir, ela me abandonava, e o sentimento de rejeição ele vinha mais forte do que nunca. Então era sempre uma vida de altos e baixos. Eu parecia que estava melhorando e aí eu caía mais fundo do que eu estava antes. E aí eu parecia que eu estava melhorando e eu caía. E nisso o meu emocional ele ia por água abaixo, né? Então, veja bem como era uma vida caótica, uma vida onde eu procurava autoconhecimento, onde eu procurava direção e eu não encontrava, eu não tinha o conhecimento necessário para sair daquela situação. Naquela época também a internet não tinha à disposição tantas informações como nós temos hoje, né? Então tudo era mais complicado nesse sentido. E foi aí que eu conheci o espiritismo. Então, quando eu conheci o espiritismo, depois de ter acessado todos esses conhecimentos mágicos na minha cabeça, né? Eu comecei a estudar sobre autoconhecimento. O espiritismo, ele traz muito essa visão da autorresponsabilidade pra gente, né? De que você não é vítima, você é responsável por aquilo que você vive, você escolhe aquelas situações de alguma maneira para se beneficiar, para aprender, para crescer, para quitar dívidas, né? Para elevar o seu padrão espiritual, para você se tornar uma consciência mais desenvolvida. E ali no Espiritismo as coisas começaram a se abrir.
na minha mente, eu comecei a entender um pouco dos padrões que eu vivia repetidamente. Eu comecei a entender por que que algumas situações que eu tentava resolver de uma forma que a matéria diz que é assim que se resolve, não davam certo, como, por exemplo, os problemas de saúde, que os médicos nunca encontravam solução, né? Eu passei a entender melhor o meu comportamento dentro dos relacionamentos, que fazia com que eu continuasse a escolher as pessoas que me fariam passar por situações que eu, de maneira inconsciente, não queria passar, de maneira consciente, né? O meu inconsciente queria, porque precisava daquilo ali para aprender certas lições. Então, o Espiritismo, de certo modo, ele me ampliou um pouco os horizontes. E eu fiquei ali 4 anos estudando e me desenvolvendo dentro daquela doutrina. Mas aí, um pouquinho para nisso os problemas da minha rotina continuaram, tá? Altos e baixos financeiros, relacionamentos caóticos terminando e começando, e nada muito, nenhuma novidade. Porém, eu já me sentia uma pessoa mais consciente, né, de que o mundo não era só aquilo ali que eu havia sido apresentada até então, certo? Passado esse meu tempo do espiritismo, ou melhor, ainda ali, no finalzinho mais ou menos desse meu ciclo de estudos de 4 anos, eu conheci uma pessoa, engravidei, mudei de emprego, entrei, na verdade, para o empreendedorismo, e aí, aquele caos que eu vivia, que parecia que seria solucionado, porque tudo que eu sempre sonhei na minha vida, escassa de rejeição, era encontrar uma pessoa e construir uma família para viver algo diferente. Isso era o meu sonho, né? Quando isso acontecer, meu sofrimento ele terá chegado ao fim. É isso que eu pensava. E quando isso aconteceu, quando eu encontrei uma pessoa que parecia preencher os requisitos que eu sempre sonhei, quando eu engravidei, quando eu comecei a empreender, o caos que eu vivia, ele se intensificou muito. Tudo aquilo que eu achava que eu precisava foi, na verdade, algo que me empurrou para um oceano, um abismo mais profundo, vamos dizer assim, né? E nesse momento, a pessoa que ainda não se curou, a pessoa que ainda tem muitas sombras, muitas feridas de rejeição, de não merecimento, a pessoa que ainda sofre por muitas questões que ela sequer é capaz de entender ou de saber que estão ali, ela se afunda ainda mais. Porque o que ela está vivendo, o novo caos que ela vive, vai colocar mais luz nas sombras que ainda não foram curadas, nas feridas que não foram curadas. E foi isso que aconteceu. Então, quanto mais parecia que aquilo ali faria as coisas melhorarem, pior ficava. Eu achava que eu precisava de mais dinheiro para resolver algumas situações da minha vida. Não, se eu tivesse mais dinheiro, isso aqui seria resolvido. E quanto mais dinheiro eu tinha, mais dinheiro ia embora. Quanto mais possibilidades de cuidar da minha saúde eu tinha, mais doenças apareciam. E quanto mais possibilidades de cuidar das relações, de melhorar o clima familiar eu tinha, mais problemas aconteciam para que essas situações familiares piorassem. E eu não entendia por quê. Então eu comecei a deixar o conhecimento da doutrina espírita que eu havia tido acesso, que havia me ajudado a melhorar, eu comecei a deixar isso de lado e procurar outras coisas, porque eu sempre focava na falta. Eu comecei a procurar outras estratégias, outras ferramentas, outros conhecimentos que me mostrassem o que estava faltando. Sempre estava faltando alguma coisa na minha cabeça. E aí, mais alguns anos se passaram dentro desse caos, dentro dessa fase que eu estava vivendo, e eu comecei a estudar sobre psicologia, sobre mentalidade, sobre manifestação, lei da atração, porque veja, eu sempre achava que faltava alguma coisa. Faltava dinheiro para eu poder sair daquela situação que eu não queria mais viver. Faltava um conhecimento que ia fazer eu manifestar aquilo que eu queria. E aí eu tentei terapia com mais de um profissional, e aí eu tentei técnicas holísticas, eu tentei muitas coisas. Eu tentei livros, eu tentei autores, até que eu cheguei na radiestesia. E a radiestesia é muito legal porque quando você não conhece, quando você está de fora, você a enxerga como algo mágico. Eu gosto muito de comparar a radiestesia com o tarô, né? Que a gente também enxerga como algo mágico, que não é.
Mas a gente olha para a radiestesia e vê os profissionais falando sobre gráficos, sobre pêndulos, né? E pensa, caramba, isso aqui vai ser a salvação da minha vida, porque eu vou ativar um gráfico que eu vi ali que eles usam, e esse gráfico vai fazer o dinheiro aparecer, né? Eu vou ativar um gráfico ali e vou encontrar o amor da minha vida. Eu vou. E não é assim, né? Mas eu achei que seria, viu? Então, não me orgulho em dizer que nesse momento em que eu conheci a radiestesia, eu já havia cruzado com esse conhecimento antes, assim como eu já havia cruzado com todos os conhecimentos holísticos, e por achar que era mágico demais, sobrenatural demais, eu não dei atenção, eu não fui estudar sobre, eu não fui pesquisar sobre, né? Mas nesse momento, nesse segundo momento em que eu estava tão desesperada, mesmo achando que era algo mágico, eu disse, deixa eu ver qual é esse negócio aqui, deixa eu ver se é mágico mesmo, deixa eu ver se ele faz um milagrezinho na minha vida, porque eu tô precisando disso, né? Tudo que eu tentei não dá certo, há de haver um milagre aqui para me ajudar. E aí, quando eu conheci a radiestesia, bem no ápice dos meus estudos sobre mentalidade, sobre tudo mais, eu já tinha uma consciência um pouco diferente. Mesmo achando que poderia ter algo mágico, algo me dizia que não, que havia uma lógica ali por trás. E que se muitas pessoas tinham resultado com aquilo ali, eu também ia ter, mas eu precisava entender a lógica por trás daquilo ali. E aí eu comecei a estudar radiestesia de maneira autodidata, né? Eu fui estudando, eu não queria fazer curso de profissional nenhum, porque cada profissional ele tem a sua visão, a sua perspectiva, e eu não queria ter a visão nem a perspectiva de ninguém. Eu queria só resolver os meus problemas através daquela ferramenta. Eu não queria ajudar ninguém, eu não queria uma profissão, eu não queria absolutamente nada da radiestesia, a não ser entender por que que nada estava dando certo na minha vida, né? Então, comecei a estudar por conta própria, comecei a pesquisar a origem, o que que era aquele negócio, e eu fui entendendo que não era tão mágico assim como parecia. Realmente tinha um fundamento físico e científico por trás daquilo ali. Ó, tá mais interessante. Comecei a comprar os gráficos, comecei a comprar alguns cristais, comecei a comprar aquilo que seria necessário para eu fazer os primeiros testes. Bom, eu já tenho aqui um conhecimento que já me mostra como é que isso aqui funciona. Agora eu preciso ver na prática se vai dar certo, né? E aí eu comecei a praticar de uma maneira equivocada. Eu comecei logo nos gráficos, né? E eu não tinha resultado. Então, como é que um profissional diz no Instagram, nas redes sociais, que aquele gráfico pode ajudar com um determinado problema, né? Mas esse gráfico não está funcionando para mim. O que está acontecendo? Vamos estudar mais. E aí eu comecei a entender, dentro do processo radiestésico, que o que faria grande diferença nos meus tratamentos, nas coisas que eu queria manifestar, era a pesquisa. Era a busca pela causa raiz daquele problema. Então, veja, eu tinha problemas de saúde, de relacionamento, problemas de financeiros, né? Problemas no meu negócio, na época eu era empreendedora. Eu tenho problemas que eu não consegui identificar na terapia. Eu não consegui identificar dentro do autoconhecimento. Na verdade, assim, eu sabia qual era a raiz do problema, eu já sabia, mas eu não sabia como resolver, né? Então eu tinha esses problemas complexos demais, porque no meu caso era como uma cebola com muitas camadas. A maioria das pessoas são assim, né? Eu, por ter uma natureza controladora, por ter uma natureza materialista que precisava de segurança, eu era muito assim. Então para mim era mais difícil obter qualquer tipo de resultado dessa forma. Mas eu precisava investigar. O que é que estava, qual era o bloqueio energético, que falando assim ainda parece meio mágico, mas não é. Qual era o bloqueio energético que havia ali, que precisava ser destravado para que eu tivesse acesso às reais informações que iam me ajudar. E aí, dentro da radiestesia, eu encontrei um gráfico, que é o gráfico de pesquisa, que é o gráfico hoje que eu mais utilizo, que é esse aqui, o relógio radiestésico, que é o gráfico que faz com que todo e qualquer problema seja investigado antes de ser tratado. E uma coisa que eu mais gostei dentro da radiestesia é que nós fazemos perguntas fechadas. Então, só para você entender
se você ainda não entende, você entender como é que funciona aqui de uma forma bem superficial, né? Todos nós emitimos informações para o universo, para o nosso campo o tempo inteiro, tá? Essas informações, elas são como dados de computador, né? Então, você digita uma informação lá nas redes sociais, essa informação nas redes sociais, num site, numa troca de mensagem, você digita, né, a informação, e essa informação, ela vai para o que a gente chama de nuvem, certo? Essa nuvem, ela está localizada onde? É uma sala com máquinas onde essas informações ficam codificadas? Não, não é, né? E um sinal de Wi-Fi que sai de um determinado aparelho, chega até a sua casa, ele percorre esse trajeto por onde? Tem um cano onde ele passa, tem um fio. Não. As informações, elas transitam da mesma maneira que as informações que saem dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso comportamento transita. Então, à medida que você sente alguma coisa, que você pensa alguma coisa, à medida que as suas células, que são em tamanho mínimo, quando você reduz suas células todas, a pele, o cabelo, você reduz ao máximo, elas são energia vibrando, tá? Que também emitem uma informação. Então, tudo, absolutamente tudo na nossa existência, desde os nossos pensamentos e sentimentos até um objeto físico que possa existir, emite uma informação. E essa informação, ela fica dentro do nosso campo, como se fosse uma biblioteca de informações disponíveis para ser acessadas. E é por isso que às vezes acontece de você pensar em uma coisa, uma pessoa, e a outra pessoa que está conectada a você pensar na mesma coisa e te ligar no momento que você estava pensando nela. É por isso que acontece de você ter um pensamento fixo sobre alguma coisa e aquilo acontecer. E você, eu sabia que ia acontecer. Não, você criou o acontecimento. Entendeu? E é por isso que tantas coincidências acontecem sem que você saiba explicar. Mas elas acontecem. O que a radiestesia faz? Através de um operador bem treinado, nós conseguimos ler essas informações, né? Que nós não conseguiríamos ler sem a ferramenta, que é o pêndulo e os gráficos. Por quê? Porque o nosso ego atrapalha. Então, à medida que eu quero encontrar uma informação sobre você, por exemplo, sobre o seu campo emocional, e eu fico tentando pensar nessa informação, a minha intuição vai atrapalhar o meu achismo, o meu julgamento. Tudo isso vai atrapalhar e vai poluir, vai fazer com que dificulte que eu encontre a real informação que está disponível no seu campo. Não quer dizer que eu não consiga, eu posso conseguir, mas há um risco, entende? Há o risco da subjetividade, da minha opinião. Então, quando nós utilizamos uma ferramenta e um gráfico, fazendo perguntas fechadas, perguntas de sim, não, é isso ou aquilo? Qual o percentual de probabilidade? Qual é o chakra, o centro de energia desse organismo que está em desequilíbrio? É esse? É esse? Então, a informação, ela vem mais certeira, entende? A gente minimiza muito os riscos de erros. Além disso, com esse relógio, por exemplo, nós podemos fazer perguntas para poder se certificar se a resposta anterior foi certa. Então, eu faço várias perguntas sobre o mesmo tema para obter as mesmas respostas e ter uma resposta mais assertiva, coisa que em outras técnicas, quando a subjetividade, a mediunidade ou a intuição do operador, elas podem fazer parte do processo, a gente tem um risco de erro aumentado, entende? Então, a radiestesia, ela é objetiva, ela é analítica, ela é numérica, ela é matemática. Isso foi o que me encantou. Porque, lembrem, eu sou uma pessoa extremamente controladora. Eu era. Eu venho dessa necessidade de saber, de comprovar, de questionar, de ser incrédula. Não, realmente é assim? Não é assim. Eu quero provas. Eu sou essa pessoa. Eu fui essa pessoa desde sempre. Então, eu teria muita dificuldade de trabalhar com algo místico, algo que pode ser, pode não ser. Depende muito do meu estado de espírito, entende? Então, quando você trabalha com algo certo, com algo matemático, as chances de você acertar são muito maiores. O universo, ele é matemático, ele pode ser... Deus pode ser provado pela matemática, explicado pela matemática. Isso já dizia Nikola Tesla, né? Então,
é muito fascinante quando uma pessoa analítica, quando uma pessoa controladora, uma pessoa cética como eu, encontra uma técnica que pode vasculhar seu campo de informações e encontrar de uma maneira rápida a causa raiz dos problemas. Isso não quer dizer que, veja bem, a gente vai encontrar a causa raiz, vai ativar um gráfico e vai resolver. Não, o trabalho de evolução, de mudança é nosso, é individual, tá? Mas uma vez que você sabe a causa raiz daquele problema, daqueles relacionamentos que se repetem, do ciclo de escassez financeira que você não consegue sair mesmo ganhando dinheiro, daqueles problemas de saúde que voltam a aparecer, uma vez que você sabe qual é a causa daquilo ali, e que você sabe o caminho a seguir para mudar a realidade para uma realidade que você quer, as coisas se tornam muito mais fáceis. Você para de ficar andando no escuro, de ficar dando tiros para direções que você não sabe para onde você está atirando, entende? Então, quando você tem clareza sobre o problema, sobre o caminho a seguir, né? Tudo fica mais fácil. A primeira coisa que dá é o quentinho no coração de saber que há luz, há saída, né? Que você não está presa nessa roda de sofrimento que você parece estar. Você começa a entender que você é merecedora do amor, da paz, da prosperidade, assim como todas as outras pessoas. Por mais que você tenha cometido erros, você pode recomeçar, você pode mudar o caminho, mudar a rota, reparar os erros que você cometeu, né? Não há nada definitivo. E tudo aquilo que a gente olha para o futuro com qualquer ferramenta que pareça sobrenatural, que você vai ver sobre o futuro, você está vendo sobre probabilidades. E olha que incrível, quando através da radiestesia ou de outra ferramenta você vê uma probabilidade futura que você não gosta, que você não quer viver, você tem a opção de ajustar a rota e mudar para colher um resultado diferente. Então a radiestesia entrou na minha vida nesse momento de sofrimento, de escuridão total, onde eu não enxergava a saída. Meu Deus, é assim que eu vou viver até o final dos meus dias? Me sentindo ingrata porque eu tinha um filho com saúde, eu empreendia numa empresa de sucesso, né? Eu tinha clientes fiéis que me valorizavam, mas eu não era feliz ali. Eu não estava querendo, eu não estava entendendo o porquê. E os problemas de saúde repetidos que médico nenhum conseguia encontrar. O que está acontecendo, meu Deus? Se não tem problema de saúde que seja mapeável pela medicina, por que que eu estou sempre doente? Por que que eu não sou feliz? O que é que está faltando, né? E aí a radiestesia analítica, prática, objetiva, que tira o véu das sombras, que coloca luz nos problemas e te diz, é assim que você deve fazer para mudar a realidade. Ela veio para ser um divisor de águas na minha vida. Então é assim que ela pode te ajudar. Foi assim que eu encontrei a radiestesia, né, no momento de dor e de sofrimento, entendendo que não era nada mágico, pelo contrário, era extremamente físico, como tudo no universo, na verdade, tá? Se você acha que o que está vivo aqui na Terra é físico e o que está pós-morte não é, você também está enganada. Tudo é físico, tudo é a mesma coisa, tudo está dentro de um único plano, né? Então, quando a gente passa a compreender isso, que existem ferramentas para nos auxiliar, ferramentas práticas, objetivas, reais, né? Que podem realmente colocar luz nos nossos problemas, nos mostrar o que fazer e mostrar que existe solução e a solução é essa aqui. Ela pode te dar um plano prático do que fazer. Aí você fica, ufa, obrigada, até que enfim, meu Deus. E foi assim que aconteceu comigo. Foi a partir da radiestesia que eu comecei a entender que todo o meu sofrimento tinha um porquê. Estava nas minhas mãos modificar esse caminho. E foi assim que eu comecei a mudar. Colocando luz em cada um dos problemas, identificando a causa raiz, ressignificando, utilizando os gráficos para auxiliar que as informações que eu precisava chegassem até mim, tomando decisões,
agindo, mas agora com um plano prático, sabendo o que fazer. Foi assim que a radiestesia entrou na minha vida, foi assim que ela me fez modificar totalmente tudo o que eu estava vivendo. E é assim que ela pode ajudar você a sair da situação de escuridão que você tá. A sair desse caos que parece que não tem jeito, sabe? Mas tem. Uma consulta radiestésica, caso você não queira estudar e fazer por você mesma, mas uma consulta radiestésica com um profissional que entende que você só tem sucesso ativando os gráficos quando você investiga as reais causas dos problemas do seu cliente, pode fazer com que você vire a chave da sua vida. Pare de repetir ciclos. Desde que você esteja disposta, obviamente, a passar pelo processo, a entender que não é mágica, né? E a assumir a sua parcela de responsabilidade. Agora fala aqui pra mim. Quando você começa a fazer isso em uma situação determinada que você quer mudar sozinha, é uma coisa, né? Você que já tem a ferida do abandono, a ferida da rejeição, você se sente mais só e você sente mais dificuldade porque você não sabe para onde ir. Agora, quando você acha um profissional que sabe como te ajudar, um profissional que já passou por isso, um profissional que vai realmente tirar todas as cascas como numa cebola, encontrando a causa raiz e te mostrando o que fazer, não fica mais fácil? Fala pra mim, né? Então é assim que a radiestesia pode ajudar você a sair desse estado caótico que você está, te mostrando onde é que você pode melhorar. O que é que você está colocando para baixo do tapete que você precisa ver? O que é que há aí dentro de você que você tenta esconder de você mesma, mas está ali ó, só esperando que você coloque luz para aparecer, para curar e ressignificar. Cara, esse caminho ele é surpreendente, ele é incrível, ele é divertido quando você decide fazer confiando no processo. É assim que a radiestesia pode mudar a sua vida.